of love before you break my heart. Give it on. É o momento The Supremes, em que a gente vai falar justamente sobre essas pessoas maravilhosas que comandam as altas cortes desse país. Vamos começar então pela parte engraçada, para ver se a gente desopila um pouco, né? Lembra que nas últimas semanas a gente tratou muito aqui sobre a falta de conhecimento dos ministros do Supremo sobre tecnologia, principalmente ali no debate sobre fake news, sobre responsabilização das redes sociais? Pois então, a gente até trouxe aqui a fala muito doida do ministro Luiz Fux, no qual ele dizia que o grande culpado pelas fake news não são as pessoas, mas o robô. Que roubou, ninguém sabe, nem eu, nem ele, pois bem. Mas ele disse isso. A partir da última segunda-feira, o STF anunciou que passou a usar um sistema de inteligência artificial generativa para elaborar resumos de votos, de relatórios e também para analisar reclamações usadas para questionar o descumprimento de precedentes do tribunal em instâncias inferiores. Ou seja, o robô! Se der merda, o grande culpado é o robô contratado pelo Supremo logo depois da fala do ministro Fux. Ai, sério. É bom demais, gente. É maravilhoso. É bom demais. A ideia, segundo o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, é desafogar o tribunal e dar mais celeridade à análise dos casos. Vocês não estão preparados para o que eu vou contar agora. Para vocês terem ideia de como isso é importante, o CNJ divulgou um relatório que mostra que o ano de 2023 terminou com 83 milhões de processos em tramitação. Tá zoando. Eu tenho que ir. Eu juro que eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque senão eu vou chorar e vai ficar muito chato. Grande parte deles físicos. Caraca, né? Porque tem uma dificuldade ali de digitalizar todo o processo. O programa novo, que se chama Maria, inaugura na corte o uso da inteligência artificial para, segundo Barroso, auxiliar o trabalho humano sem nunca substituí-lo. Show. A ironia de tudo isso é que é exatamente contra isso que os ministros estão votando no julgamento do Marco Civil lá da internet. A indignação dos ministros, em parte, tem base no uso de inteligência artificial na moderação dos conteúdos. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Né? Não podia ficar com o robô lá, mas aqui dá. Eles estão confusos. Eles estão confusos, sim. Prontos para esse recesso judiciário. E ainda falando de outras altas alçadas da justiça brasileira, é importante contar que Zé Dirceu realmente teve um ano de glória na justiça. Essa semana, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça declarou prescrita uma ação por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro contra o ex-ministro na Operação Lava Jato. Por unanimidade, os ministros reconheceram o fim do direito de punir Dirceu. A decisão vem no embalo da decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, que anulou todos os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro contra o Dirceu. Essa era a última ação penal pendente contra o grande aliado de Lula. Aos 78 anos, Dirceu já disse que vai se lançar deputado em 2026. Se vier por São Paulo, eu voto, hein? Ai, meu Deus. Mentira que eu voto no Rio. Eu não tenho mais condição física e psíquica de prosseguir. Parece que ainda vai ter que ser analisado pelo TRE, caso ele realmente... Eu não sei se é o TSE ou o TRE, que vai ter que analisar se ele quiser realmente se candidatar. Mas com 83 milhões de processos, até o TRE analisar, ele já se candidatou, ganhou, foi deputado e 2 legislaturas depois vão descobrir que ele devia ter sido cassado. É isso. Agora, a outra grande notícia do Supremo nessa semana foi sobre o inquérito das fake news, porque, surpreendendo um total de 0 pessoas, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 180 dias o tal inquérito. Sob risco de concordar aqui com gente que eu abomino, mas está cada dia mais difícil discordar de quem chama esse inquérito de inquérito do fim do mundo. Não basta que o Moraes seja vítima, juiz e promotor do mesmo caso. Ele agora também parece querer que o inquérito dure até a sua aposentadoria em 2043. Esse inquérito, inclusive, começou em março de 2019 e era para ter sido finalizado em janeiro de 2020, mas aparentemente não tem data para terminar, né? Dessa vez, a justificativa da prorrogação é para aprofundar as investigações
sobre o chamado Gabinete do Ódio, que teria operado durante o governo de Bolsonaro, que acabou faz 2 anos. Daqui 180 dias eu volto aqui para contar o motivo da nova prorrogação, tá? E mais não falarei. Combinado. Que preguiça, gente. Cara. Para fechar o caixão da descrença absoluta na justiça, o Superior Tribunal Militar decidiu reduzir as penas de 8 militares do Exército acusados pelas mortes do músico Evaldo Rosa e do catador Luciano Macedo. Em 2019, o Evaldo estava viajando com a família quando o carro dele foi confundido com o carro de um bandido e foram disparados 257 tiros de fuzil. O catador, que tentou ajudar a família, e o Evaldo, que tinha sido imediatamente atingido, também foi atingido e morreu dias depois. Os militares foram condenados, em primeira instância, a penas que iam até 30 anos de prisão por assassinato qualificado doloso, com intenção de matar, ou pelo menos com a possibilidade de matar. Mas essa semana, todas essas penas foram convertidas para até 3 anos e meio em regime aberto. O entendimento foi o seguinte: na morte do catador, não houve a intenção de matar, por isso 3 anos e meio em regime aberto. Na morte do músico Evaldo, não foi possível saber de onde partiu o tiro que matou ele, então todos foram absolvidos. Não, tá zoando que eles meteram essa. Eu não vi o caso, não. Não acredito. Eu não consigo comentar, durante a audiência ali, durante em que as pessoas estavam falando sobre o caso, estava a mãe e o filho. Eu vi a foto que a Biló fez. A foto que a Biló fez, e aí ela narra que ela, como estava sendo tudo muito gráfico na explicação, mostrando fotos e contando o que aconteceu, num dado momento a mãe virou para o filho e falou assim: tá tudo bem, filho? E ele falou: tá, tudo bem. E aí pegou e só deitou no ombro da mãe, assim. Gente. Vocês têm noção que era uma família que estava viajando? Não. Como muitos vão fazer agora, não dá. daqui a pouquinho, nessa sexta-feira? E o carro é atingido por 257 tiros de fuzil. Fuzil! 257 tiros de fuzil. E a Justiça Militar afirma que não dá para saber de onde veio o disparo. Realmente... Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A Justiça Militar realmente está de parabéns aí por isso. Bom, que essa família consiga o máximo de alegria e felicidade, um pouco de paz, apesar disso tudo. Porque realmente, se for contar com a crença na justiça, vai ficar um pouco mais puxado. Ai, ai. Mas vamos falar das coisas que estão acontecendo aí, nesse meio ambiente? Vamos falar, então. Vamos aí ao nosso momento. Que difícil. Mas Caraca. vamos falar de outras coisas. Porque não tem que falar. Tem que falar. Não tem que falar. Infelizmente não tem que falar. Então vamos falar de quê? De iceberg. Isso. Vamos falar de iceberg, porque imagina... Vamos falar de coisas que têm solução, porque aparentemente a Justiça Militar não tem. Não, a Justiça não tem. Não tem. Aí a gente se pergunta, por que ninguém denuncia um cara que vem te extorquir na porta da sua casa? Isso. Porque as pessoas não acreditam na justiça. Porque quando o assassino do Evaldo está livre, porque não é que teve a pena reduzida, né? Ele foi absolvido. Isso, e a morte do catador foi acidental. Sem intenção, foi sem intenção de matar, foi culposo. Porque quando você dá tiro... Quem mata é a bala. É isso. Acontece. Não dá para comentar, só dá para se indignar. E se a gente não começar a se indignar assim de uma forma muito explícita com isso, e não com coisas absolutamente sem razão de ser, talvez a gente comece a mudar alguma coisa. Então vamos aprender a exercer nosso direito de indignação com o que adianta. Combinado? Combinado.